Ó, entre o intervalo de uma aula e outra, tô parando aqui pra fazer o nosso chá das 5. E aí, servidos? Já fez o teu chazinho? O teu suco? O teu café? Mas não importa o que tu esteja bebendo, o que tu esteja comendo. O importante é a gente ter esse nosso encontro marcado das 5 da tarde, com papos, com assuntos do nosso dia a dia. O de hoje, de novo, gente, quando vocês não trazem ideias pra mim, eu fico aqui divagando e falando daquilo que eu tô vivendo. O de hoje, gente, entre uma aula e outra, eu fico pensando muito com relação a quem é músico, né? Se você que é músico, talvez vai entender alguns desses dilemas. Se não é também, ressignifica aí e coloca no que tu tem mais próximo no teu dia a dia, na tua vida. Para músico, isso é muito, que acontece muito, e eu, às vezes, tendo que ressignificar e cuidar na hora de passar para os meus alunos, que é a questão da comparação. Quem é músico sofre muito com isso. E quem não é também, né? A gente vive nessa questão de comparar, né? Pô, eu poderia ser como tal pessoa, eu poderia tocar como tal músico. Isso é uma das frustrações para mim. Eu sou professor de música e, às vezes, eu fico pensando assim, pô, eu como professor, né? Poderia tocar muito melhor como tal violinista, como tal músico. Talvez também já deva ter passado por pensamentos assim, né? Claro que entra uma questão que músico tem que exercer muito, que é a questão da disciplina, né? E eu falo muito para as minhas crianças, disciplina. A gente quer ser como melhor violinista, melhor instrumentista, melhor músico, mas aí entra também a questão de estudo. Precisa de estudo. Só que, na verdade, o que eu tô falando de comparação é que a gente também aí acaba entrando com muita questão de frustração, né? Porque aí tu acaba querendo sempre se comparar com o outro, se achar insignificante ou inferior. E eu não vou dizer, gente, que eu já encontrei a solução disso não, tá? Porque eu a todo momento fico pensando assim, pô, eu como professor tenho algumas limitações. E às vezes as crianças olham pra gente, né, e pensam assim, nossa, esse aí toca, e claro, a gente toca em níveis diferentes, mas eu querendo ser melhor e eles também olhando assim, pô, esse professor, né, se sente tão seguro e às vezes a gente não tá, gente. Eu falo muito para as crianças, eles olham a gente como fortaleza, olham a gente como exemplo, mas se eles soubessem o quanto de incertezas, o quanto de fraquezas, o quanto de inseguranças eu tenho, agora que eu tô explicitando aqui, mas assim, provavelmente você também é assim, né? Dependendo da tua profissão, dependendo da tua área onde que tu tá atuando, a gente mostra uma segurança que internamente a gente não tem. De novo, eu trazendo alguns papos que era pra eu estar falando em terapia. Mas enfim, me diz aí, tu tem também esse dilema de comparação, de se comparar e se sentir frustrado, porque cada um é um, né? Gente, eu tô falando aqui pra vocês estão vendo assim, nossa, mas o Pedro tá tudo seguro de si. Tô nada. Tô falando aqui aleatoriamente e divagando com vocês, mas aí eu já fico pensando assim, pô, por que a gente se cobra tanto também, né? E por que eu também tenho que ser melhor se eu tenho que ser melhor, enfim. Aí entra uma outra questão também de professor de música, que isso eu já falei na terapia. E aí surtou no cérebro. Eu cobro muito das minhas crianças, dos meus alunos, a partir dos referenciais que eu tive na música. Então eu tive professores que eram muito rígidos. E eu ainda tô ressignificando muita coisa também pela terapia, tudo, de pegar mais leve com eles. Só que eu tive professores, nossa, extremamente, deixaram muita coisa na minha cabeça, então por isso que tento agora ressignificar, mas indiretamente a gente acaba reproduzindo muita coisa. Isso com certeza, independente da tua profissão, tu já deve ter percebido, né? Referenciais dos teus pais, dos professores, enfim, a gente acaba reproduzindo muita coisa que a gente recebeu na nossa educação e ao longo da nossa vida. E aí eu lembro, nossa, isso já faz muito tempo, numa das primeiras sessões que eu fiz, que aí a psicóloga ela chegou a falar, Pedro, tu tá colocando nas crianças, tu tá reproduzindo nas crianças o que teus professores de música colocaram. E aí minha cabeça, não, eu não quero fazer isso. De insegurança, de tolher, né, a criatividade e de cobrar mesmo, ser muito rígido. Preciso, por conta da minha profissão, mas também eu tô ressignificando muita coisa. Às vezes a gente acaba pedindo e colocando uma bagagem, colocando um peso, né, que não precisa. Ó, se você é meu aluno, não segue tudo isso à risca não, tá? Porque eu continuo cobrando, mas eu vou ter que encontrar um peso ainda. Ó, chega agora porque logo tenho que voltar aqui pros meus estudos. Espero que tenha sido proveitoso esse bate-papo, o Chá das 5. E se tu tá gostando, já comenta aqui também todos os teus dilemas, vamos nos aproximar, vamos dialogar, vamos viver com mais leveza, como diria a minha amiga Sheilinha, e trazer mais leveza para essa vida, né? E eu vou continuar aqui tentando destrinchar essa partitura que eu preciso estudar. Até o nosso próximo Chá das 5.